Há 33 anos atrás, Lee Ok, de 13 anos, simplesmente desapareceu da casa onde morava com a mãe no Mississippi. Ao longo das últimas 3 décadas, muitas perguntas surgiram. Ela foi sequestrada? Ela fugiu? Ela ainda está viva? E quem pode ser o responsável? Olá, ouvintes queridos! Sejam bem-vindos a um novo episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast. E hoje sim, eu acho que a minha voz está 100% recuperada. Vamos ver se você vai precisar fazer várias pausas, que nem no episódio anterior. O episódio passado foi engraçado, que você terminou de gravar, aí soltou, foi uma merda. Aí eu deixei na edição, achei engraçado, entendeu? Porque foi sincero. Foi bem sincero. Então, espero que as pessoas tenham... Eu tô lendo os comentários, então as pessoas estão gostando do episódio. Sim, as pessoas estavam com saudade de mim. Ah, olha aí. Então, vamos ver se dessa vez vai ser mais tranquilo a gravação. Eu acho que vai. Claramente, não sei se tá pegando aí, mas tá chovendo. Começou a chover nesse momento que a gente começou a gravar. E tá chovendo muito. Eu vou torcer para que as paradas automáticas de tirar ruído tenham tirado. Mas, se não conseguir, vocês ficam... Não tem problema, porque combina com o tom desse episódio. Ok. Você vai entender por quê já, Alexandre. Olha aí. Agora sim, me conta o que aconteceu com a Lee na chuva. Ela estava abrigada, mas tudo bem. Lee Marine Ok nasceu em 21 de agosto de 79 em Honolulu, no Havaí. Filha do Donald Ok e da Vicky Felton, ambos militares do exército americano, ela veio ao mundo em meio à rotina disciplinada e itinerante das Forças Armadas. Seus pais haviam se conhecido na Califórnia, onde serviram juntos, e se casaram em 77. 2 anos depois, eles celebraram a chegada da sua única filha. O casamento, no entanto, não resistiu. Em 81, alegando diferenças irreconciliáveis, o Donald e a Vicky se divorciaram. Após a separação, o Donald permaneceu no exército e foi transferido por um tempo para a Alemanha, enquanto a Vicky deixou a vida militar e se mudou com a Lee para Tupelo, no Mississippi, em busca de estabilidade e proximidade com a família. Apesar da distância, o vínculo entre pai e filha não se rompeu. O Donald, então sargento-mestre, mantinha contato e aproveitava cada oportunidade para estar com a Lee. Em uma dessas visitas, ela passou um verão com o pai na Alemanha, uma experiência que ele jamais esqueceu. Ela era uma menina inteligente e doce. Era a filhinha do papai, como todas as meninas costumam ser. Ela gostava de abraços, de pizza e de cachorros, relembrou Donald. Durante esse período juntos, os dois exploraram castelos, andaram de bicicleta e compartilharam momentos simples que fortaleceram a conexão entre eles. O Donald também ensinou a filha a atirar. A menina não tinha nem 10 anos na época, mas foi uma atividade que, para surpresa dele, a Lee desempenhava com naturalidade e coragem. Outra memória marcante envolvia passeios de carro após fortes chuvas, atravessando trilhas lamacentas em alta velocidade. Eram momentos de riso fácil e cumplicidade genuína. Com a rotina militar exigindo constantes transferências, o Donald nem sempre conseguia ver a filha com frequência. Ainda assim, ele fez questão de visitá-la no verão de 91, pouco antes de ser enviado ao Iraque durante a Operação Tempestade no Deserto. Ele retornou aos Estados Unidos menos de 6 meses antes do desaparecimento da filha, mas os dois não se viram após o retorno. Enquanto isso, a Lee crescia em Tupelo com a mãe, Vicky, que havia se casado novamente com o Barney Yarborough,
Mas o relacionamento já estava desgastado e os dois estavam separados há algumas semanas quando Ali desapareceu. Na escola onde estudava, na Tupelo Middle School, Ali era conhecida pela sua inteligência e personalidade extrovertida. Gentil e carinhosa, a menina adorava animais, especialmente cavalos, e demonstrava interesse por equitação. Ela também se destacava academicamente, principalmente em matemática. Ainda assim, alguns comportamentos inquietos ou estranhos faziam com que as outras crianças, por vezes, a vissem como diferente, o que acabava gerando um certo isolamento. Fisicamente, Ali tinha cabelos louros, olhos verde-azulados e uma aparência delicada. Ela tinha estrabismo no olho esquerdo, usava óculos e tinha algumas características marcantes, como uma marca de nascença na parte de trás da cabeça, pequenas cicatrizes na perna esquerda e discretas protuberâncias nos joelhos. As suas orelhas eram furadas e o seu tipo sanguíneo era O. Desde o nascimento, Ali era o centro do mundo dos seus pais. Uma presença luminosa, com riso fácil e contagiante, que deixava marcas por onde passava. Mas, como em muitas histórias, a sua vida também foi atravessada por desafios, experiências que, de alguma forma, ajudaram a moldar a jovem resiliente que ela se tornaria. Por volta das 20 horas do dia 26 de agosto de 92, Ali voltou para casa após um encontro com amigos e ela percebeu que a porta da frente ainda estava trancada e que ela tinha esquecido a chave. Como a mãe ainda não tinha chegado do trabalho, ela saiu pela vizinhança perguntando se poderia esperar pela Vicky na casa de algum vizinho. Ali acabou ficando em uma dessas casas até cerca de 20h45, quando ela viu a mãe chegar e correu de volta para casa. Segundo a vizinha que a recebeu, nada parecia fora do normal. Ali estava feliz e falante como sempre. Ela chegou, inclusive, a combinar que ela voltaria no sábado para dar banho no cachorro da vizinha em troca de $5. Embora não tivesse muitas amigas da sua idade, Ali era próxima dos vizinhos e ela gostava muito de conversar com adultos. Naquela noite, os remanescentes do furacão Andrew começavam a cruzar o Mississippi. Já rebaixado para uma tempestade tropical, o fenômeno ainda trazia previsão de chuvas intensas e ventos fortes, que nem está acontecendo aqui fora no momento, Alexandre. Como Ali tinha medo de tempestades, ela decidiu dormir com a mãe. Na manhã seguinte, 27 de agosto de 92, o dia começou cedo. Por volta das 6h45, o rádio-relógio da Vicky despertou. Ali ainda estava na cama, deitada de forma incomum com a cabeça próxima aos pés da mãe, numa tentativa de abafar o som dos roncos da Vicky. Sonolenta, Ali mal respondeu quando a mãe perguntou se ela estava acordada. Depois de um banho rápido, a Vicky saiu do banheiro e encontrou a filha desperta, ainda na cama. Pouco depois, ela foi até o jardim pegar o jornal. As duas tomaram café da manhã juntas, conversando sobre o início do ano letivo que se aproximava. Lee, que havia completado 13 anos poucos dias antes, estava prestes a começar a 8ª série na Tupelo Middle School. Naquela manhã, ela aguardaria a avó, que viria buscá-la para um evento de portas abertas na escola. E mais tarde o plano era simples: participar da atividade na escola e jantar no Taco Bell. Por volta das 7h35 ou 7h40 da manhã, a Vicky saiu para o trabalho na fábrica Leggett & Platt, chegando lá cerca de 10 minutos depois. Enquanto isso, o tempo começava a fechar. Os efeitos da tempestade já eram sentidos em Tupelo. Chuva forte, céu carregado, ventos constantes. Apesar de já ter perdido força desde que devastou partes da Flórida e da Louisiana, o que restava do furacão Andrew ainda causava preocupação.
Pouco depois de chegar ao trabalho, a Vicky foi informada de que a tempestade associada ao furacão Andrew estava se intensificando e avançando em direção a Tupelo. Lembrando que nessa época ainda não tinha esses canais de notícias de 24 horas, ainda não tinha internet no celular para você ficar ligado de tudo que estava acontecendo. E então, foi só quando ela chegou no trabalho, conversando com as outras pessoas e escutando o rádio, que ela ficou sabendo da intensidade da tempestade que ia chegar, ok? Sabendo o quanto a filha tinha medo de tempestades, a Vicky decidiu ligar para casa para tranquilizá-la. Por volta das 8h30 da manhã, ela fez a primeira ligação, mas ninguém atendeu. A Vicky tentou novamente, usando um sinal que as duas haviam combinado. Ela deixava o telefone tocar 2 vezes, desligava e ligava imediatamente em seguida. Era uma espécie de código silencioso para que Alice soubesse que era a mãe que estava ligando e atendesse ao telefone. Ainda assim, o telefone continuou tocando sem resposta. O silêncio começou a incomodar. Pouco tempo tinha se passado desde que a Vicky tinha saído de casa, menos de 1 hora. E ainda assim, algo parecia errado. Preocupada, ela não hesitou. A Vicky saiu do trabalho poucos minutos depois e dirigiu de volta para casa, um trajeto de cerca de 10 a 15 minutos. Ao se aproximar da residência, no número 105 da Honey Locust Drive, o primeiro sinal de que algo não estava certo surgiu antes mesmo da Vicky entrar. A porta da garagem estava aberta e a luz interna, que só permanecia acesa por alguns minutos após o acionamento automático, ainda estava ligada. Isso indicava que alguém tinha aberto a garagem recentemente. A Vicky estacionou e seguiu até a entrada da casa. A porta da frente também estava destrancada. Ao entrar, a Vicky foi recebida por um silêncio incomum, pesado e quase opressor. Ela chamou pela filha várias vezes, mas não houve resposta. À medida que avançava pelo corredor, os primeiros sinais de que algo estava terrivelmente errado começaram a surgir. Havia respingos de sangue nas paredes e manchas no chão. O cenário era perturbador, incompatível com a normalidade de poucos minutos antes, e o pânico se instalou. Desesperada, a Vicky começou a procurar pela Lee em todos os cômodos da casa. No quarto da filha, ela encontrou o cobertor favorito da menina jogado no chão, amassado e embolado como se tivesse sido largado às pressas. No cesto de roupa suja estavam a camisola e roupas íntimas da Lee, ambas manchadas de sangue. Sem encontrar a filha dentro de casa, a Vicky correu para o lado de fora. Ela vasculhou o quintal, verificou a área da piscina e abriu o galpão, que também estava destrancado, e não havia qualquer sinal dali. Em choque, com a respiração acelerada e sem entender o que havia acontecido naquele curto intervalo de tempo, a Vicky voltou para dentro e ligou para a emergência por volta das 9 horas da manhã, relatando o desaparecimento da filha e a presença de sangue na residência. Em menos de 1 hora desde que a Vicky tinha saído para o trabalho, tudo havia mudado. A Lee desapareceu sem deixar rastros claros. Havia apenas sinais de que algo violento tinha ocorrido dentro daquela casa. Pouco tempo depois da sua ligação para a emergência, a movimentação começou a se intensificar. Policiais chegaram ao local seguidos pela mãe da Vicky e avó da Lee, pelo padrasto da menina, o Barney Yarborough, e até mesmo por um repórter local chamado Rick Hammond, que havia captado a ocorrência pelo rádio da polícia. Desde os primeiros minutos, algo chamou a atenção dos investigadores. Não havia sinais de arrombamento, nenhuma porta forçada, nenhuma janela quebrada. Isso indicava que quem quer que tivesse entrado na casa provavelmente não era um estranho, ou no mínimo havia conseguido acesso sem levantar suspeitas. Mas, apesar da ausência de invasão forçada, o interior da casa contava uma história completamente diferente. Havia sinais claros de luta.
Sangue estava espalhado por vários pontos da residência, nas paredes, no carpete do corredor e até na bancada do banheiro. O sangue ainda estava fresco e úmido, indicando que o ocorrido era recente. Testes posteriores confirmariam que se tratava de sangue do tipo O, compatível com o tipo sanguíneo da Lee. No quarto da adolescente, os investigadores encontraram um detalhe particularmente perturbador. Dentro do cesto de roupa suja estavam a camisola e o sutiã da Lee, ambos manchados de sangue. Aquela era a mesma camisola que ela usava quando a mãe saiu de casa naquela manhã. E no banheiro havia sinais evidentes de que alguém havia tentado limpar a cena. Uma leve névoa rosada cobria a pia e a bancada do banheiro, como se o sangue tivesse sido parcialmente removido com um pano úmido. Mas nenhum objeto utilizado nessa limpeza, como um pano, uma toalha ou qualquer outro item, foi encontrado na casa. À medida que os investigadores seguiam o rastro, uma sequência ainda mais inquietante se formava. Havia um caminho de sangue que se estendia pelo corredor, passando pela sala de estar e indo em direção à porta dos fundos. Na moldura dessa porta foram encontrados fios de cabelo e manchas de sangue, sugerindo que Ali pode ter batido a cabeça ali, provavelmente durante uma luta ou ao ser arrastada. Próximo ao quarto, uma pequena poça de sangue ainda fresco no carpete indicava que ela pode ter permanecido ali por alguns instantes antes de ser movida. A altura das marcas e o padrão dos respingos pela casa eram compatíveis com um ferimento na região da cabeça ou do pescoço de alguém da altura dali. Ela tinha mais ou menos 1,43 de altura nessa época. Apesar da quantidade significativa de sangue, Ali não estava em lugar nenhum. E alguns itens pessoais haviam desaparecido. Os seus óculos de grau, um par de sapatos, roupas, inclusive eram peças novas que Ali tinha ganhado de aniversário alguns dias antes, e um saco de dormir não foram encontrados na casa. Para os investigadores, esse detalhe levantava uma possibilidade inquietante. Ali pode ter sido retirada dali ainda com vida, ou alguém pode ter tentado simular uma saída voluntária e levou ela, na verdade, já morta, talvez até dentro do saco de dormir, para fora de casa. Dentro da casa, apesar da grande quantidade de sangue, havia poucas pistas concretas. Nenhuma testemunha, nenhuma evidência clara de entrada forçada, nenhum objeto que indicasse com precisão o que tinha acontecido naquele curto intervalo de tempo. Mas, para os investigadores, uma coisa era evidente. Algo violento tinha ocorrido ali. E, com base na cena, havia indícios de que o agressor teve tempo suficiente não apenas para atacar Ali, mas também para tentar limpar parte do que deixou para trás. Ainda assim, nenhuma resposta definitiva foi encontrada. Apenas uma casa silenciosa, marcada por sinais de luta e a ausência inexplicável de uma menina de 13 anos que nunca mais seria vista. As buscas começaram quase imediatamente. Equipes com cães farejadores foram mobilizadas ainda naquela manhã e passaram a vasculhar a área ao redor da casa, começando pelo quintal e se expandindo para valas, campos e trechos de mata próximos. Em poucas horas, um perímetro de aproximadamente 800 metros já tinha sido coberto. Mas havia um problema crucial: o clima. A forte chuva, os ventos intensos e as condições instáveis causadas pelos remanescentes do furacão Andrew comprometiam completamente qualquer tentativa de rastreamento. Como explicou o capitão Bart Aguirre, os cães simplesmente não conseguiam captar um rastro confiável. Se as condições fossem diferentes, talvez eles tivessem encontrado algo. Mas naquele dia a natureza parecia trabalhar contra a investigação. Ainda assim, as buscas não pararam. Policiais percorreram a vizinhança enquanto outras equipes avançavam por terrenos baldios, áreas arborizadas e até valas de drenagem próximas à residência.
Helicópteros foram acionados assim que o tempo permitiu, sobrevoando a região em busca de qualquer sinal dali. Mas não havia nada, absolutamente nenhum vestígio. Nem pegadas, nem objetos, nem qualquer indicação clara de para onde ela poderia ter ido. Com base nas roupas e itens que haviam desaparecido da casa, a polícia traçou uma possível descrição dali no momento do desaparecimento e passou a utilizá-la nas buscas. Ainda assim, nenhuma pista concreta surgiu. A comunidade de Tupelo rapidamente se mobilizou. Voluntários se uniram às equipes de busca, distribuíram cartazes e ajudaram a vasculhar cada canto da região. Vizinhos bateram de porta em porta tentando encontrar qualquer informação que pudesse fazer sentido daquele desaparecimento repentino. Tupelo era vista como uma cidade tranquila e segura, um lugar onde as pessoas deixavam as portas destrancadas sem medo. Mas, naquele momento, essa sensação de segurança começou a ruir. Ninguém entendia como uma menina de 13 anos poderia desaparecer assim, em plena manhã, dentro da própria casa. Nos primeiros dias havia esperança. A busca era focada na possibilidade dali estar viva, ferida, escondida ou até talvez desorientada em algum lugar próximo, mas viva. Equipes procuravam em locais onde ela pudesse ter se abrigado ou tentado se esconder. Mas com o passar do tempo, essa esperança começou a mudar de forma. Sem sinais, sem rastros, sem respostas, a natureza da busca mudou. Já não se procurava mais por uma garota perdida. Passava-se lentamente a procurar por um corpo. Nos dias seguintes, operações mais amplas foram organizadas, incluindo varreduras em grandes áreas de vegetação, terrenos abertos e até locais mais distantes, como aterros sanitários da região. Cães farejadores continuaram sendo utilizados, assim como cães especializados na detecção de restos humanos, e mesmo assim nada foi encontrado. Paralelamente, os investigadores voltaram sua atenção para o único lugar onde existiam evidências concretas, a casa. Enquanto as buscas externas se mostravam infrutíferas, era dentro da residência que estavam as únicas pistas, fragmentos de uma cena violenta, incompleta e perturbadora. Nos dias que se seguiram, uma força-tarefa foi criada para conduzir o caso. Amostras de sangue coletadas na casa foram enviadas ao laboratório criminal do estado, mas devido às limitações da época, no ano de 92, muito pouco pôde ser feito. Sem DNA, sem testemunhas e sem um rastro a seguir, a investigação avançava às cegas. Mesmo com o envolvimento de dezenas de policiais, voluntários e recursos aéreos, Lee parecia ter desaparecido sem deixar vestígios, como se ela tivesse sido engolida pela própria tempestade. A análise da cena e das evidências coletadas ao longo da investigação levantou hipóteses inquietantes sobre o que pode ter acontecido dentro da casa naquela manhã. A camisola da Lee, encontrada ensanguentada no cesto de roupa suja, se tornou uma peça central nesse quebra-cabeça. A forma como o sangue havia escorrido de cima para baixo indicava que os ferimentos provavelmente estavam na região da cabeça ou do pescoço, sugerindo que ela foi ferida enquanto ainda vestia a peça. O fato da camisola ter sido removida e deixada no cesto reforça a suspeita de que, após o ataque, alguém pode tê-la vestido novamente com outras roupas, possivelmente as roupas que desapareceram da casa antes dali ser levada embora. Na época, em 92, os recursos forenses eram limitados. A análise de DNA ainda estava nos seus estágios iniciais e os investigadores dependiam principalmente da tipagem sanguínea para orientar a investigação. As amostras coletadas na residência foram enviadas ao laboratório criminal do estado do Mississippi, mas tudo o que pôde ser determinado foi que o sangue era do tipo O, compatível com o tipo sanguíneo da Lee. Não havia naquele momento tecnologia disponível para identificar com precisão a presença de um agressor por meio de material genético.
Anos depois, com o avanço da ciência, foi possível desenvolver um perfil de DNA da Lee a partir das evidências, mas ainda assim não foram encontrados vestígios de DNA de terceiros que pudessem apontar diretamente para um suspeito. Diante da escassez de provas físicas conclusivas, os investigadores concentraram esforços nas pessoas mais próximas da vítima, como é o procedimento padrão. Amigos, vizinhos, professores e familiares foram entrevistados extensivamente. Foram tantos interrogatórios que preencheram 2 caixas inteiras de documentos. Mas nenhum deles trouxe uma pista concreta sobre o paradeiro da menina ou a identidade de um possível agressor. Nesse contexto, a atenção inevitavelmente recaiu sobre a família. A mãe, Vicky, foi submetida a intensos interrogatórios e concordou em realizar testes de polígrafo. Ao todo, foram 3 exames, um aplicado localmente e 2 pelo FBI, todos indicando sinais de possível engano, né? Os testes foram ou inconclusivos ou falaram que ela podia estar mentindo. Apesar disso, é importante destacar que o polígrafo não é considerado prova confiável em tribunal, porque ele mede reações fisiológicas, que podem ser influenciadas por estresse, medo ou trauma, fatores extremamente presentes em uma mãe cujo filho desapareceu. A própria Vicky contestou os resultados, argumentando que qualquer pessoa em seu estado emocional apresentaria reações fora do padrão. Ainda assim, os resultados contribuíram para que ela fosse vista como pessoa de interesse, alimentando suspeitas tanto dentro quanto fora da investigação oficial. O padrasto da Lee, o Barney Yarborough, também foi investigado, mas ele foi rapidamente descartado como suspeito. Ele passou no teste do polígrafo, apresentou um álibi considerado sólido e colaborou ativamente com as buscas. O pai biológico da menina, o Donald Ockey, que estava servindo no exército na Virgínia na época, conseguiu uma licença emergencial e se mudou temporariamente para Tupelo para ajudar nas buscas pela filha. Ele também foi submetido a avaliações e não foi considerado suspeito. Com o passar dos meses, as buscas se tornaram menos frequentes, mas elas nunca cessaram completamente. A família tentou manter o caso vivo, oferecendo recompensas, contratando investigadores particulares e buscando a atenção da mídia. Mesmo assim, o desaparecimento da Lee permaneceu envolto em incertezas. 8 dias após o desaparecimento da Lee, quando a investigação ainda avançava às cegas, surgiu um possível avistamento que trouxe uma breve esperança. Em 4 de setembro de 92, um estudante do Northeast Mississippi Community College que trabalhava no drive-thru de um McDonald's em Bonneville, a cerca de 48 quilômetros ao norte de Tupelo, relatou ter visto uma garota muito parecida com Lee dentro de uma caminhonete. Segundo ele, a menina estava no banco do passageiro enquanto o veículo era conduzido por um homem. A denúncia mobilizou rapidamente as autoridades. O veículo foi localizado, o motorista identificado e a jovem que estava com ele foi encontrada. Mas, como em tantas outras pistas desse caso, se tratava de um engano. A garota não era a Lee. O homem foi descartado e a investigação voltou ao ponto de partida, sem respostas, apenas com mais uma falsa esperança desfeita. No entanto, poucos dias depois desse episódio, algo ainda mais estranho aconteceu, e dessa vez não havia como descartar tão facilmente. Em 9 de setembro de 92, um envelope chegou à casa da família. Ele estava endereçado a B. Yarborough, provavelmente, né? Barney Yarborough, o padrasto da Lee, que já nem morava mais na residência naquele momento. O endereço continha um erro curioso. Honey Locust, que é o nome da rua onde a Vicky morava com a Lee, havia sido escrito como Honey, H-O-N-Y,
locust, sendo que o honey de mel ou de carinho, sei lá, coisas assim, é Honey. Engoliram um E do honey. Engoliram um E. O envelope também chamava a atenção por outro detalhe incomum. Tinham 6 selos colados nele, muito mais do que o necessário para o envio. Dentro dele tinha apenas um item, os óculos de grau da Lee. Nada mais, nenhuma carta, nenhuma exigência de resgate, nenhuma explicação. Só um objeto silencioso e carregado de significado. O carimbo postal indicava que o envelope havia sido enviado de Bonneville, a mesma cidade onde o suposto avistamento tinha ocorrido dias antes. A coincidência era impossível de ignorar. Seria apenas isso? Uma coincidência? Ou era alguém tentando conectar deliberadamente os dois eventos? As autoridades trataram o pacote como uma possível virada no caso. O envelope e os óculos foram enviados para análise, inclusive com o envolvimento do FBI. A esperança era encontrar impressões digitais ou, principalmente, DNA naqueles selos. Mas quem enviou o pacote parece ter agido com cautela. Os selos tinham sido colados no envelope com água e não com saliva. Isso eliminou uma das principais possibilidades de obtenção de material genético. A análise da caligrafia também não levou a lugar nenhum. Nenhuma impressão digital útil foi encontrada, nenhuma pista concreta emergiu daquele que parecia ser, à primeira vista, um dos desenvolvimentos mais importantes da investigação. Para alguns investigadores, como o capitão Bart Aguirre, o envio dos óculos não passava de uma manobra deliberada, uma distração. A ausência de qualquer mensagem reforçava essa teoria. Num sequestro típico, seria esperado algum tipo de contato, uma exigência, uma prova de vida. Mas ali havia apenas um objeto, enviado de forma quase calculada para gerar impacto e confusão. Esse episódio acabou se tornando a última evidência física concreta no caso. Depois disso, nenhuma pista significativa surgiria. Em meio ao caos provocado pelo furacão Andrew e à atenção nacional voltada para as eleições presidenciais de 92, o desaparecimento da Lee foi, aos poucos, perdendo espaço na mídia. O caso, que inicialmente havia chocado a comunidade de Tupelo, começou a cair no silêncio, não por falta de gravidade, mas pela ausência de respostas. Com o passar das semanas e depois dos meses, a investigação entrou num impasse. As pessoas mais próximas da menina, incluindo a sua mãe Vicky e o seu padrasto Barney, tinham sido investigadas e, oficialmente, não havia provas suficientes para incriminá-los. Ao mesmo tempo, também não existiam outros suspeitos concretos. Sem sinais de arrombamento, sem testemunhas confiáveis e com evidências físicas limitadas basicamente ao sangue encontrado dentro da casa, os investigadores ficaram sem um caminho claro para seguir. O caso passou a depender de algo que nunca vinha, uma nova pista sólida. Mais de um ano depois, em novembro de 93, surgiu o que parecia ser um avanço e talvez o desfecho mais temido. Um agricultor encontrou um crânio humano numa plantação de soja no condado de Monroe, a cerca de 50 quilômetros de Tupelo. A descoberta rapidamente chamou a atenção das autoridades e os restos mortais foram encaminhados para análise. Em 9 de novembro de 93, o jornal Jackson Clarion Ledger noticiou que um legista havia identificado o crânio como sendo de Lee, com base em registros dentários. A notícia teve um impacto devastador. Por um breve momento, parecia que o mistério havia sido resolvido da pior forma possível. Mas a certeza durou pouco. Apenas 2 dias depois, a identificação foi oficialmente retratada. Novas análises revelaram que os registros utilizados inicialmente não estavam atualizados, o que levou a um erro grave de comparação. À medida que mais exames foram realizados, ficou claro que os restos mortais não pertenciam a uma adolescente.
e sim a uma mulher adulta. Posteriormente, o crânio foi corretamente identificado como sendo de Pollyanna Sue Keefe, uma mulher de 27 anos que havia desaparecido meses antes, em março de 93, na cidade de Shannon, no Mississippi. Essa reviravolta trouxe uma mistura cruel de sentimentos. Alívio por não se tratar de Lee, mas também frustração, dor e a volta imediata ao vazio de respostas. A esperança reacendida foi rapidamente substituída pelo mesmo cenário de incerteza que marcava o caso desde o início. Com o tempo, as pistas continuaram escassas e dispersas. Sem novas evidências, sem testemunhos decisivos e sem um corpo, o caso foi esfriando. Ainda assim, a família se recusava a desistir. A Vicky passou a publicar anúncios em jornais, contratou um investigador particular e chegou a oferecer uma recompensa de $5.000 por qualquer informação que pudesse levar a filha. Com o passar do tempo, o desaparecimento da Lee deixou de ser apenas uma investigação policial e passou a alimentar uma rede crescente de rumores em Tupelo. Numa cidade pequena, onde todos se conheciam, o silêncio de respostas concretas foi rapidamente preenchido por especulações. Algumas teorias apontavam para o padrasto, Barney, acusado informalmente por moradores de ter sido abusivo com uma enteada. Outras teorias iam ainda mais longe, sugerindo que um médico local teria sequestrado Lee e escondido seu corpo num celeiro, uma alegação que foi tão disseminada que levou os investigadores a imporem uma ordem de silêncio dentro do departamento, temendo que os boatos estivessem comprometendo o andamento do caso. Mas foi a mãe da Lee, a Vicky, quem acabou no centro da maior parte das suspeitas. O fato de ter sido a última pessoa a ver a filha viva, somado aos resultados controversos dos testes de polígrafo e ao seu comportamento considerado distante por alguns, fez com que muitos passassem a acreditar que ela sabia mais do que dizia, ou até mesmo que ela estivesse diretamente envolvida. Comentários de conhecidos e relatos de colegas de escola começaram a surgir. Lee teria aparecido algumas vezes com hematomas e até um olho roxo, que a menina atribuía a acidentes com cavalos, já que ela gostava de montar. Na época, ninguém questionou, mas depois do desaparecimento, esses detalhes ganharam outro peso. Uma colega de Lee também relembrou um episódio inquietante. A menina teria sido vista comendo frutas silvestres no pátio da escola e, ao ser alertada de que poderiam ser venenosas, ela respondeu que não se importava, que talvez quisesse morrer. Mais tarde, Lee disse que era brincadeira. Ainda assim, o comentário permaneceu como um eco perturbador na memória de quem o ouviu. O comportamento da Vicky no dia do desaparecimento também passou a ser analisado minuciosamente. Alguns consideraram estranho o fato dela ter ligado para casa pouco tempo depois de sair e, diante da ausência de resposta, ter retornado rapidamente. Outros questionaram um intervalo de cerca de 15 minutos entre a sua chegada à casa e a ligação para a polícia, especialmente considerando a cena que ela encontrou. Também chamou a atenção a sua capacidade de descrever com precisão as roupas que estavam faltando e que ali provavelmente estava vestindo, já que quando a Vicky saiu de casa, a filha ainda estava usando camisola. O pai biológico da Lee, o Donald, também expressou dúvidas. Ele afirmou ter estranhado o fato da Vicky não ter comunicado inicialmente para ele a gravidade da situação, descrevendo o caso como um simples desaparecimento, sem mencionar o sangue encontrado na residência. Para ele, havia inconsistências difíceis de ignorar. O Donald chegou a levantar a hipótese de que Lee poderia ter sido morta pela Vicky na noite anterior e que toda a linha do tempo apresentada teria sido construída posteriormente.
Ainda assim, apesar das suspeitas públicas e da pressão emocional, não havia provas concretas contra a Vicky. Os próprios investigadores reconheciam que os testes de polígrafo não eram confiáveis o suficiente para sustentar uma acusação. Ela permaneceu cooperativa durante toda a investigação, sendo submetida a interrogatórios e mantendo a sua posição de inocência. Para ela, o foco nunca deveria ter sido seu comportamento. O foco sempre deveria ter sido em encontrar Ali. E ela também contratou detetive, Sim. botou recompensa. Anúncio em jornal. Coisa que geralmente a pessoa que a gente fica desconfiando, né? Ela deixa o caso pra lá, deixa Mas morrer. é porque, depois de algum tempo, eu acho que no final de 93, início de 94, a Vicky se mudou para outro estado, acho que pro Michigan, para morar perto dos pais dela. E aí todo mundo em Tupelo começou a ficar falando mal dela pelas costas depois que ela foi embora, entendeu? Mas assim, não é igual o caso, por exemplo, da Christy Farney, que o pai se mudou, sei lá, um mês depois. Não, a Vicky ficou lá, a Vicky ficou pressionando para tentar encontrar a filha. E aí, depois de muito tempo, mais de um ano, ela resolveu se mudar, entendeu? Por motivos pessoais, particulares. E aí o povo começou a falar mal dela, que ela não devia ter saído daquela casa, porque um dia Ali poderia voltar. Paralelamente, rumores envolvendo o padrasto Barney também circularam. Algumas pessoas alegavam que ele era agressivo, citando episódios em que Lee teria sido punida de forma severa ou até trancada para fora de casa. Mas essas alegações nunca foram comprovadas. O Barney colaborou com a polícia, apresentou um álibi consistente e ele foi descartado como suspeito logo no início. No meio de tantas versões conflitantes, o caso se transformou num quebra-cabeças onde quase todas as peças eram circunstanciais. A ausência de sinais de arrombamento sugeria que Lee conhecia quem entrou na casa ou que nunca houve um intruso. A tentativa de limpar o sangue levantava a hipótese de alguém com tempo e familiaridade com o ambiente. A camisola ensanguentada no cesto de roupa suja parecia um detalhe doméstico demais para um crime cometido por um estranho. Por outro lado, a brutalidade da cena não se encaixava perfeitamente num cenário de acidente encoberto, por exemplo. Recentemente, eu conversei com a Sally, que era a melhor amiga da Lee quando elas eram crianças, e alguns detalhes vieram à tona que desafiam diretamente essa teoria de que a Vicky pode ser a culpada pelo desaparecimento da filha. Segundo a Sally, a Lee ligou para ela por volta das 8 da manhã daquele dia 27 de agosto de 92. Ela estava com medo da tempestade e queria ir até a casa da amiga. Esse detalhe é crucial porque prova que a Lee estava viva naquela manhã depois que a mãe dela tinha saído de casa. Ao contrário do que o pai, o Donald, fica explanando por aí, dando entrevista em podcast, falando, a Vicky matou ela no dia anterior, se livrou dela com o carro e depois foi no Lava Jato. Na noite anterior, a Lee estava na casa dos vizinhos. No dia seguinte, ela ligou para a amiga, sabe? Então, nada a ver. A Sally também contou que a Lee era uma menina solitária e tinha poucos amigos. E para Sally, é estranho que alguém tenha aparecido depois dizendo que era o namoradinho da Lee. Nesse caso, é um rapaz chamado Jordan, que afirma que ele tinha 11 anos e a Lee tinha 13 quando ela desapareceu e que eles eram namoradinhos, se falavam todo dia no telefone, etc. E a Sally afirma com convicção que a Lee não tinha namoradinho nenhum. Ela tinha pouquíssimos amigos e a maioria desses amigos eram meninas. Elas estavam naquela fase que meninas e meninos não se misturavam muito, entendeu? Não, e de 13 para 11 anos é um mundo de diferença. E esse menino, o Jordan, ele nem estudava na mesma escola que a Lee e a Sally. Ele estudava em outra escola, tinha 11 anos, estava 2 séries abaixo. Ele nunca disse, como que eles se conheceram ou como que eles começaram a namorar. Ele só falou que, a gente se falava no telefone, ela me contava tudo, ela falava mal do padrasto
E a mãe dela me disse que ela tinha fugido quando eu liguei pra casa. E a Vicky falou que, tipo, eu não conheço esse rapaz, entendeu? Só que ele também, junto com o Donald, o pai biológico dali, ele também fica dando um monte de entrevista por aí. Ele não tem nenhuma prova, sabe? Que ele realmente conhecia ali ou algo assim. É meio esquisito. Por isso que, tipo, eu não mencionei nenhuma fala dele ou opinião dele, sabe? Ao longo do episódio. Outro ponto que chama a atenção é o saco de dormir que desapareceu da casa. Segundo a Sally, ele costumava ficar visível no quarto dali. Era o saco de dormir que a própria Sally sempre usava quando ia dormir na casa da amiga. Então, qualquer um poderia ter visto aquele saco de dormir no quarto e resolvido usá-lo para se livrar de um corpo. Não era algo que ficava escondido no sótão, na garagem. Não, ele realmente ficava sempre lá no quarto dali para quando a Sally ia dormir lá, entendeu? Sobre a Vicky, a Sally a descreve como uma mãe rígida, mas nunca violenta. Não havia nada que sugerisse abuso físico ou algo assim. E então a Sally contou um detalhe perturbador. Anos depois do desaparecimento da Lee, um homem que morava nos fundos da casa da Sally, que era a menos de 1 quilômetro da casa da Lee, foi preso por crimes sexuais. Ele espionava pelas janelas, conhecia a Lee e sabia da rotina dela. Geograficamente, ele teria fácil acesso à casa da menina, porque ele poderia se aproximar do local a pé sem chamar a atenção. Eu não sei se esse homem foi investigado ou até se ele pode ter sido um suspeito, uma pessoa de interesse. Mas, pela polícia, nenhuma pessoa assim foi mencionada, entendeu? Diante disso, surge uma pergunta inevitável. E se o foco na mãe desviou a investigação do verdadeiro responsável? Porque, ao olhar para a linha do tempo, há um problema difícil de ignorar. Para que a Vicky fosse culpada, ela teria que, em menos de 1 hora, ferir gravemente a filha, ocultar o corpo, limpar parte da cena, limpar a si mesma, possivelmente o carro que ela teria usado para transportar o corpo, e ainda manter uma rotina aparentemente normal no trabalho. É um cenário possível? Até é, mas é altamente complexo. Enquanto isso, outras possibilidades, como alguém que conhecia a rotina da casa, sabia que ali estaria sozinha e poderia se aproximar sem levantar suspeitas, parecem, no mínimo, igualmente plausíveis. Com o tempo, cada detalhe passou a ser interpretado de maneiras opostas. Para alguns, tudo apontava para dentro de casa. Para outros, exatamente o contrário. E enquanto a investigação oficial permanecia estagnada, a cidade de Tupelo continuava dividida entre teorias, cada um tentando à sua maneira dar sentido ao que nunca foi explicado. A hipótese de um intruso aleatório ou de um roubo que deu errado até é possível, mas quando você organiza todos os elementos desse caso em sequência, essa hipótese começa a perder força diante de alguns pontos bem específicos. Primeiro, a ausência total de sinais de arrombamento é um obstáculo importante para essa teoria. Não há indicação de entrada forçada, o que sugere que a porta foi aberta voluntariamente. E segundo o próprio relato da Vicky, Ali havia sido orientada a não atender a porta nem o telefone para desconhecidos quando ela estivesse sozinha. Esse detalhe pesa muito porque indica um comportamento esperado da vítima. Ou seja, para alguém entrar na casa, precisaria ser alguém que quebrasse essa regra de confiança. A ideia de um ladrão oportunista aproveitando a tempestade também faz sentido à primeira vista. As casas estavam mais vulneráveis, as rotinas estavam alteradas, havia menos circulação nas ruas. Mas aí entra um problema de comportamento. Um ladrão comum, ao perceber a presença de uma adolescente, uma criança dentro da casa, tenderia a fugir imediatamente para evitar testemunhas. Ele não permaneceria, entraria em confronto físico e depois ainda gerenciaria a cena, limparia vestígios e removeria o corpo. Isso já indica um nível de controle e decisão que vai além de um crime impulsivo típico
do roubo. Agora, quando você descreve a possível sequência, a luta, o ferimento na cabeça, sangue significativo, tentativa de limpeza, uso do saco de dormir para transportar o corpo, isso sugere alguém que, mesmo sob pressão, conseguiu agir com certa organização. Não parece alguém completamente pego de surpresa com uma criança em casa. Parece alguém que, no mínimo, conseguiu rapidamente mudar de plano e agir com frieza suficiente para tentar apagar rastros e remover a vítima. Outro ponto que enfraquece a hipótese do intruso aleatório é o envio posterior dos óculos pelo correio. Esse é um comportamento extremamente específico. Um criminoso oportunista que agiu em pânico dificilmente voltaria ao caso depois, embalaria um objeto da vítima e o enviaria pelo correio. Isso sugere vínculo emocional, necessidade de controle ou até uma tentativa de manipular a narrativa, comportamentos muito mais comuns em alguém que tinha alguma conexão com a vítima ou com a família, ou também com algum psicopata muito maluco. A questão do padrasto também levanta um detalhe interessante. O fato dos óculos terem sido enviados para o endereço antigo dele, a casa da Vicky, pode indicar que o remetente não estava atualizado sobre a dinâmica familiar e sobre a separação da Vicky e do Barney. Isso pode apontar tanto para alguém de fora quanto para alguém do círculo social mais amplo, alguém que conhecia a família, mas não acompanhava tão de perto as mudanças recentes. Já o detalhe do código de ligação da mãe é muito relevante. Isso reforça a ideia de que Ali foi treinada para reconhecer situações seguras e inseguras. Então, se ela abriu a porta, isso sugere uma quebra desse padrão, e essa quebra geralmente acontece quando há confiança ou familiaridade. Por fim, a questão do tempo. Tudo indica que o crime ocorreu numa janela relativamente curta, entre a saída da Vicky e o retorno após a ligação. Isso favorece alguém que já sabia que Ali estaria sozinha naquele momento. Um intruso aleatório teria que contar com uma coincidência muito específica, escolher exatamente aquela casa, naquele horário, naquele dia e ainda encontrar uma vítima isolada. Juntando tudo isso, a hipótese do roubo que deu errado não é impossível, mas exige uma sequência de coincidências e comportamentos pouco típicos. Já a hipótese de alguém conhecido que sabia da rotina, tinha acesso emocional à vítima e conseguiu entrar sem levantar suspeitas, exige menos suposições e se encaixa melhor nos detalhes do caso. A Vicky sempre sustentou que o responsável pelo desaparecimento da sua filha não era um estranho, mas alguém conhecido, alguém em quem a menina confiava o suficiente para abrir a porta. Para ela, esse homem tinha um nome, Mike Kearns. Frequentador da mesma igreja que a família, professor da escola dominical e alguém presente no cotidiano dali, ele não apenas fazia parte de um ambiente considerado seguro, a igreja, como também compartilhava interesses com a menina, como a equitação, já que ambos frequentavam o mesmo estábulo próximo a North Thomas Street. Essa proximidade, para Vicky, era um elemento chave, afinal não havia sinais de arrombamento na casa, o que indicava que Ali permitiu a entrada de quem quer que fosse. As suspeitas ganharam ainda mais peso quando se observou o histórico criminal do Mike. Menos de 9 meses após o desaparecimento da Lee, ele sequestrou uma adolescente de 15 anos que ele conhecia da igreja em Tupelo. A abordagem foi simples e manipuladora. Ele apareceu na casa da garota, que estava sozinha, sob o pretexto de levá-la para a escola. Em vez disso, o Mike a levou para uma área isolada, onde a estuprou, antes de deixá-la realmente na escola, onde ela conseguiu pedir ajuda. Ele se declarou culpado e foi condenado, mas cumpriu menos da metade da pena. Pouco tempo depois dele ter sido libertado, o Mike voltou a cometer um crime semelhante, sequestrando um casal e estuprando a mulher, o que resultou numa nova condenação e cerca de 2 décadas de prisão.
Para Vicky, essa sequência de crimes não era coincidência, era um padrão. Um homem que usava confiança, proximidade e ambientes familiares para se aproximar de vítimas jovens e vulneráveis. Além disso, o Mike morava a cerca de 1,5 km da casa da família, o que, na visão dela, tornava ainda mais plausível que ele conhecesse a rotina da casa, inclusive o horário em que Lee estaria sozinha. Outro ponto que alimentava suas suspeitas era o comportamento do Mike após o desaparecimento. Segundo a Vicky, ele passou a agir de maneira estranha, evitava contato visual, apareceu inesperadamente em sua casa, algo que ele nunca tinha feito antes, e demonstrava atitudes que, à luz de tudo que viria a ser revelado depois, pareciam fora do normal. Para ela, esses detalhes, somados ao histórico criminal, formavam um quadro difícil de ignorar. Apesar disso, o Mike nunca foi acusado pelo desaparecimento da Lee. Ele foi considerado apenas uma pessoa de interesse. A polícia de Tupelo, junto com o FBI, tentou interrogá-lo diversas vezes, mas ele se recusou a cooperar. Em certo momento, o Mike chegou a sugerir que ele aceitaria fazer um teste de polígrafo desde que autorizado pelo seu advogado. Claro que isso nunca aconteceu. Nenhum advogado vai autorizar que o cliente faça polígrafo. Com o passar dos anos, a ausência de respostas só aprofundou o mistério. A Vicky chegou a considerar outras possibilidades, mas sempre retornava à mesma conclusão. Lee jamais abriria a porta para um estranho. Então, quem entrou naquela casa naquela manhã precisava ser alguém conhecido, alguém que inspirasse confiança. E dentro desse círculo, o Mike Kearns permanecia como a principal figura. Ele foi libertado da prisão em 2019 e morreu em 2021, sem nunca ter falado com a polícia sobre o caso. Se havia algo que ele sabia ou se ele carregava algum segredo, isso foi levado com ele para o túmulo. Assim, o desaparecimento de Lee permanece sem solução, sustentado por indícios, padrões inquietantes e uma teoria que, embora nunca comprovada, continua sendo para sua mãe a explicação mais plausível, a de que o perigo não veio exatamente de fora, e sim de um espaço onde jamais se esperaria encontrá-lo. Nos dias que se seguiram ao desaparecimento de Lee, a investigação foi intensa, quase obsessiva. Policiais de Tupelo, agentes estaduais e até o FBI vasculharam cada detalhe, seguiram pistas frágeis e ouviram inúmeras testemunhas. Ainda assim, a verdade parecia sempre escapar por entre os dedos. Em agosto de 97, surgiu um ponto de virada inquietante. A polícia anunciou ter um suspeito, mas se recusou a revelar sua identidade. Desde então, apesar de recompensas, denúncias e da constante atenção da mídia, nenhum avanço concreto foi anunciado publicamente. Um dos relatos mais perturbadores veio anos depois. Em entrevista ao podcast Open, The Case of Lee Oki, uma mulher contou ter visto na manhã do desaparecimento um homem e uma mulher caminhando sob chuva intensa na Honey Locust Drive. O homem, baixo, robusto, de cabelos grisalhos e barba por fazer, puxou a mulher para perto quando percebeu que estava sendo observado. A mulher, embora aparentemente ilesa, parecia assustada. A testemunha sentiu que algo estava errado, mas só seguiu seu caminho. O mais inquietante é que, ao saber do desaparecimento da Lee mais tarde naquele dia, a mulher entrou em contato com a polícia para dizer o que ela viu, mas a polícia não deu bola para esse relato. Foi só depois que o podcast foi lançado em 2016 que o depoimento dela foi oficialmente registrado. Décadas depois, o caso permanece aberto. Investigadores continuam revisitando evidências com novas tecnologias. Amostras antigas foram reanalisadas na esperança de encontrar DNA antes invisível, e técnicas modernas, como a genealogia genética, oferecem uma possibilidade real de identificação,
mesmo após tantos anos. Segundo o detetive Cassidy Jumper, ainda há esperança de que algo tenha sido ignorado no passado. Já o investigador Bart Aguirre reforça que o caso continua ativo e que cada nova pista, por menor que seja, é seguida até o fim. As ligações continuam chegando, muitas repetidas, outras baseadas em intuições ou até relatos de videntes. Mandados de busca, porém, exigem mais do que suspeitas. A polícia admite que existem detalhes que nunca foram divulgados e peças ocultas que, se conectadas, poderiam finalmente revelar o que aconteceu naquela manhã chuvosa. Ao longo de mais de 3 décadas, o desaparecimento de Lee deixou de ser apenas um caso policial e se tornou uma dor constante, quase silenciosa, que atravessa gerações em Tupelo. Caixas de evidências ainda repousam nas prateleiras do departamento de polícia, como peças de um quebra-cabeça que insiste em não se completar. Durante anos, a Vicky se agarrou à esperança. A ideia de que Ali pudesse estar viva, talvez com uma amnésia, talvez mantida longe contra sua vontade, era o que a mantinha de pé. Mas o tempo, implacável, começou a transformar a esperança em aceitação dolorosa. Em outubro de 2024, após 32 anos de incerteza, a Vicky tomou uma decisão definitiva. Ela entrou com um pedido judicial para que a filha fosse oficialmente declarada morta. No dia seguinte, o Donald, o pai da menina, assinou o documento se unindo ao pedido. Pouco tempo depois, o juiz Stephen Bailey formalizou a decisão. Legalmente, o caso encontrou um desfecho, mas na prática ele continua aberto. A própria polícia de Tupelo reforça que Lee ainda é tratada como uma pessoa desaparecida, porque sem corpo, sem causa de morte e sem responsável, não há fim. Em janeiro de 2025, agentes do FBI e do Departamento de Investigação do Mississippi retornaram à cena original. A área da Honey Locust Drive foi novamente vasculhada com cães farejadores, radares de penetração de solo, escavações e atenção redobrada numa vala de drenagem próxima à casa. Mas nenhum resultado foi divulgado e nenhuma explicação completa foi dada. A gente não sabe nem o que levou as autoridades a retornarem àquele lugar. Numa declaração dada à mídia local, os investigadores confirmaram que as buscas eram relacionadas ao caso da Lee e que eles continuam comprometidos em seguir todas as pistas. Mas foi só isso que eles revelaram sobre essa busca do ano passado. Após o desaparecimento da Lee, a vida seguiu, mas nunca voltou ao que era. A Vicky e o Barney acabaram se divorciando alguns anos depois e o Barney faleceu em 96. A Vicky, por sua vez, deixou Tupelo e se mudou para o Michigan, tentando reconstruir a vida perto da família. Ainda assim, uma parte dela permaneceu presa naquele dia. Para Vicky, mais importante do que qualquer teoria ou resposta é que Ali não seja esquecida. Ao longo dos anos, ela se agarrou à memória dos momentos felizes como uma forma de sobreviver ao silêncio deixado pela ausência. Mesmo diante da crença das autoridades de que Ali foi assassinada, a Vicky se recusa a aceitar completamente essa conclusão. Para ela, a esperança não é negação, é uma forma de continuar existindo sem desmoronar. Ela escolhe se apoiar no que pode ser sustentado, os fatos, a lógica e a possibilidade ainda que remota de que a sua filha esteja viva. Ao mesmo tempo, existe um desejo silencioso e quase inevitável que a verdade venha à tona. Seja quem for o responsável, a Vicky acredita que o tempo pode trazer consciência e talvez uma confissão. Já o Donald seguiu um caminho diferente. Ele reconstruiu a vida, formou uma nova família, mas carrega a sua própria forma de dor. Ele espera que Ali tenha morrido no mesmo dia em que ela desapareceu. Não por falta de amor, mas para acreditar que a filha não sofreu. Entre esperança e aceitação, duas formas de lidar com o mesmo vazio.
Hoje, o caso da Lee ultrapassa os limites de uma investigação. Em Tupelo, ele se tornou memória coletiva, um eco constante de perguntas sem resposta. Fechou, gente. Me fala qual é a sua teoria preferida, Alexandre. Eu não acredito muito na ideia de que essa criança nunca ia abrir a porta para um estranho. Porque, pra mim, eu vejo isso com a do TikTok. Pra mim, os pais sempre acham que não, meu filho não vai abrir a porta pro estranho. Aí, vamos gravar ali o teu filho, aí aparece um estranho pro teu filho e fala, pô, você vem comigo? Não. Vou te dar uma bala. Mas eu vou te dar uma bala, então vamos. Você vem comigo? Não, mas eu tenho uns cachorrinhos lá pra ver, vamos. A criança pega a mão da criança, do cara e vai embora. A Ali tinha 13 anos. Eu gostaria de achar... Ela não é igual as criancinhas do TikTok. Que ela não seria igual as crianças do TikTok. Mas eu fico vendo as crianças... Os pais perguntam pras crianças, e aí, se aparecer um estranho na rua e falar, toma aqui uma bala, você vai com o estranho? Aí a criança, vou. Não, mas aí eu corto. E se chegar alguém pra você que você não conhece e falar que tem puppies no carro dele, você vai voar, puppies. Então, assim, eu acho que existe Teve uma criança muito maneira que eu vi, que a mãe perguntou isso, aí ela, o que você fala pra essa pessoa? A criança, fuck you, bitch. Ai, eu morri de rir. Então, assim, eu acho que os pais sempre acham, meu filho não vai com qualquer um, meu filho não sei o que lá. E assim, o filho ia abrir a porta. A criança é uma criança, gente. Ela a não ser que ela fosse uma criança medrosa. Tipo, eu era. Não, mesmo assim. Eu não abria a porta pros vizinhos se alguém tocasse, minha mãe estivesse em casa, porque eu tinha muito... Minha mãe botava tanto medo na gente que eu não abria. Mas eu acho que a criança, ela não é desconfiada por natureza, ela acredita. Não, entendeu? Então, às vezes chega o adulto e fala, não, mas na verdade a sua mãe falou comigo e ela pediu pra eu te buscar. Acabou, tudo que a criança acreditava que não podia ir com estranhos, não, mas minha mãe já falou com ele, então sim, sabe? Então isso é uma parada que me pega um pouco, essa história de que, minha filha não ia abrir a porta pra qualquer um, meu filho não sairia com qualquer um. Cara, não, teu filho ia sim sair com qualquer um por qualquer motivo idiota. Desculpa aí, pais, mas... Né? E esse episódio é feito graças à colaboração de todas essas pessoas que estão passando aqui, se você tá vendo no YouTube. Se você não tá vendo no YouTube e tá só ouvindo, acredita em mim, tem muita gente subindo aqui os nomes delas. Sim. E é graças a todas essas pessoas que esse podcast existe, né? Lembrando que é muito importante se tornar um apoiador desse podcast, que tá passando a sirene. Então, eu não sei, tá me desconcentrando. Dessa vez não é pro meu pai. Dessa vez não é pro seu pai. Graças a Deus. Então, torne-se um apoiador desse podcast. Como eu falei, a gente tá tentando postar vídeos no YouTube, né, de cada episódio. A gente tem liberado os vídeos na quarta-feira, pra ver se a gente, né, engata esse canal. Pra quem quiser ouvir o mais cedo possível, a gente tá postando na quarta-feira, se tudo dá certo. Então, faz isso aí. A Marcela, enquanto eu tô falando, eu não sou filmado. A Marcela tá fazendo caras e bocas enquanto eu tô falando. Vocês estão perdendo a Marcela fazendo caras e bocas. Mentira, nem tá. Se você estiver assistindo no YouTube, você também pode ver a minha nova cicatriz. Sim. Vou dar um zoom nela agora. Não, faz isso não. Então... É um pequeno bônus, né? Tá aqui a prova de que eu faltei 2 semanas de podcast. Sobreviveu. Por causa disso aqui. Quem levou a Lee embora? Você acredita que foi um trabalho interno ou foi obra de um intruso? E o que você acha do envelope de Bonneville com os óculos da menina? Qual era o objetivo de enviá-lo pro padrasto da Lee? Quem tirou a Lee dali? Ok. Me encontra nas nossas redes sociais, @detetive do sofá, e deixa o seu comentáriozinho me falando o que você achou desse caso. Então bota o seu comentário aqui no YouTube, se você estiver assistindo esse episódio. Ou deixe seu comentário no Spotify ou em qualquer outro lugar que você esteja escutando esse podcast. E me conta o que você achou desse caso, se você já conhecia e o que você acha que aconteceu com a Lee Ok. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.